Gente, boa noite, mas muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque se nós estamos aqui, nós estamos respirando, está tudo bem, não é verdade? Então, olha, hoje M de mulher, como toda sexta-feira nós temos aí nosso M de mulher, hoje está demais. Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa e eu tenho um Você Viu que, você vai ver só, é muito bom. E Dia dos Namorados, foi bom para você? Pois é, nós vamos conversar sobre isso já já. Começando o nosso M de mulher, não poderia começar de outra maneira que não fosse orando, não é verdade? Por quê? Porque a oração, essa comunicação que nós temos com o Senhor, com o Criador, com o Eterno, faz toda a diferença na nossa vida, não é? Então vamos começar orando, agradecendo a Deus por sua bondade, por sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, tá certo, gente? Pai, em nome de Jesus, no dia que se diz hoje, nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor é bom, porque o seu amor e a sua misericórdia que dura para sempre. Senhor amado, no dia que se diz hoje, eu consagro o programa M de Mulher, eu consagro o nosso estúdio, eu consagro nossa equipe, eu consagro todas as coisas deste lugar para a tua glória. Bem como, Senhor, te apresento cada vida que está assistindo o nosso programa, que cada um possa ter, Senhor, a oportunidade da sua visitação, da comunhão contigo, do consolo que vem do teu Santo Espírito, mas principalmente de ter aquilo que tem buscado no Senhor ver realizado. Então eu oro por todos nós, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus amores, amém. Deus é maravilhoso. Olhe, eu não sei você, mas sem Ele eu tenho a plena consciência de que eu não sou absolutamente nada. Nada, 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 nada. E todos nós, não é verdade? Todos nós, cristãos, e mesmo quem não é cristão, que tem vários segmentos, tem vários tipos de religião, não é? Mas o que nos move é a fé. É a fé em alguém ou alguma coisa, não é? E coisa boa é ter a fé direcionada de forma correta. Todo mundo diz que tem fé. Não conheço quem não diga que não tem fé. Às vezes a fé, e hoje vocês estão vendo que eu não vou falar da história de nenhuma mulher, tá? Hoje eu vou falar especificamente sobre fé. Deus colocou isso no meu coração e eu quero partilhar com vocês. Já há alguns dias eu venho tratando com algumas pessoas, pregando, falando sobre isso, porque a gente diz, eu tenho fé, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Fé não é sentimento, fé não é arrepio, fé não é, eu imagino, eu deduzo. Não, porque fé é algo que o Criador deu para cada um de nós. Então, eu queria passear assim um pouquinho pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus, na Bíblia, na Constituição divina, na Constituição, no manual do Criador, não é? Então, se você crê que Deus é soberano, eterno, Yahvé, se você crê que Ele é Deus Pai, Criador dos céus e da terra, saiba, Ele deixou um manual. O manual do fabricante é a Bíblia. A Constituição divina é a Bíblia. Então a gente diz, eu tenho fé, certo, mas alicerçada no quê? O que é que realmente você acredita que é fé? Ora, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza
das coisas que se espera, né? Mas só que você ainda não viu, você ainda não tem certeza, você ainda não apalpa, você ainda não pega, mas você tem a certeza que aquilo já aconteceu, mesmo que você ainda não está vendo. Então, isso é fé. Fé é a certeza que eu estou esperando algo da parte de Deus, que Ele mesmo instituiu na sua palavra e que vai acontecer na minha vida. E é por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, conhecer o que diz a palavra, mas conhecer só a letra, sem revelação, também não adianta muita coisa, porque tanta gente conhece a letra, e a própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, tanto pela graça, que é o favor divino, é algo sobrenatural, é algo que vem da parte de Deus, como também com conhecimento. Então você tem o favor divino atrelado às Escrituras, a palavra, o conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, a graça, ela vai te dar revelação. Por quê? Porque toda pessoa que se diz cristã, ela tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Toda pessoa que professa fé em Jesus Cristo, porque não tem como você dizer que é cristão e não crer em Jesus Cristo, porque a própria palavra cristão já significa discípulo de Cristo. A palavra cristão aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, aonde as pessoas identificavam os seguidores de Cristo. Então, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então, não tem como você se dizer cristão e não ser um seguidor de Cristo. É ilógico, não é verdade? Então, vamos lá. Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, quando o apóstolo Paulo, porque não tem provas contundentes que a carta aos Hebreus tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Porém, pelas características, pela forma e por outras observações, acredita-se que foi escrito por ele. E quando ele começa a falar do que nós chamamos da galeria da fé, quando ele começa a falar de homens e mulheres que agiram em fé, que se conduziram por fé, obedeceram aquilo que o Senhor determinava, aquilo que Deus determinava, assim como ele fala de Enoque, ele fala de Abraão, ele fala de Raabe, ele fala de Moisés, tá? Mas no versículo 6, ele diz assim, então você marca aí, ó, Hebreus 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e é galardoador de quem os busca, de quem o busca. Então, veja bem, vamos conversar um pouco sobre estas coisas. Então, o que é que agrada a Deus? O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é a fé. Tem um texto também que diz lá em Mateus, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, passa-te para o outro lado, e assim será feito. Então, vamos guardando aí. A palavra também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E também está escrito que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Tudo isso está escrito, eu não estou inventando. Tudo isso você pode mastigar bem direitinho, você vai ver tudo escrito. Porque, então, veja bem. Então, o Criador, na sua maravilhosa misericórdia,
na sua grandiosa compaixão da minha vida e da sua vida, ele deu para todos nós, aqueles que creem nele, uma medida de fé. Nós temos uma medida de fé. Ora, esta medida de fé, eu não sei se é igual para todo mundo, mas a Bíblia diz que se a nossa fé, se essa medida de fé for do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? É desse tamanhinho. É bem pequenininha. Então diz, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, passa para o outro lado, e assim será feito. Isso significa que qualquer tipo de situação pode ser removida do seu caminho. Quando? Quando você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fé já foi te dada, já está dentro de você, porque você crê. Vai ligando aí um ponto com o outro. E aí, o que é que acontece? Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Também está escrito que a nossa fé cresce e se torna uma árvore frondosa, uma árvore, ou seja, dá sombra, alcança todos aqueles que estão em nossa volta. E a fé também ela cresce porque é de fé em fé, é de glória em glória, que se chega à estatura varonil, a estatura de varão perfeito. Ora, vamos condensar tudo isso, vamos juntar tudo isso? Então, o Criador, o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele deu para nós fé. E esta fé, ela precisa ser exercida. E fé não é sentimento. E eu já falei aqui antes, eu creio, se eu não falei, vou falar agora. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 12 diz, Deus, ele vela pela sua palavra. Então, veja bem, quando eu conheço a verdade, qual é a verdade? Que todo cristão, todo aquele que crê no Senhor tem que crer que dentro de si tem uma medida de fé. E que esta fé, ela precisa crescer. E quando esta fé cresce, ela me fortalece para que eu possa estar determinando que as coisas aconteçam. Mas o quê? Que coisas? Ora, um monte é uma situação, é uma dificuldade, mas eu também preciso ter fé para tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas dizem que são cristãs, as pessoas dizem que têm fé, porém não atentam para a sua identidade. A identidade de um servo de Deus, de um filho de Deus, de um cristão, ela está explícita na Bíblia. Então, nós somos aqueles que creem, um povo que é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Tem dono, ele nos lavou com o seu sangue, nos purificou, nos santificou, perdoou os nossos pecados. Quando? Quando nós entendemos o sacrifício da cruz, quando nós nos arrependemos da vida que vivemos longe dele. Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho fé, eu sou cristão, mas eu vivo de todo jeito, de qualquer maneira, e aí todo problema, toda luta, toda dificuldade, tudo me atormenta, tudo rouba minha paz, tudo tira meu sossego. Opa, que fé é essa? Que fé é essa? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe. Como é que eu me aproximo? Eu digo que tenho Deus, oro para ele, digo que acredito que ele existe, mas estou sempre vacilando na questão de crer naquilo que ele mesmo estabeleceu para a minha vida. Creia que ele existe. Eu preciso de fato crer. Então, se ele existe, se ele é meu Deus, se ele é meu Senhor, se ele é meu Salvador, tudo aquilo que a Bíblia diz, é a Bíblia, não é o achismo, não é o arrepio,
não é o reteté, a Deus disse, Deus falou, sem alicerce nas escrituras, não. Porque Deus, ele anda pelo que determina a sua palavra. Então eu digo que tenho fé, mas eu preciso de um arrepio, eu preciso sentir, eu preciso do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus. Não, eu preciso crer no que diz a palavra e crer no Santo Espírito que habita na minha vida. E aí é necessário que eu creia que ele existe. Então, se ele existe, eu me aproximo dele. Quando eu digo, Pai, eu sei que ele está me ouvindo. Quando eu digo, Senhor, a tua palavra diz, eu estou ali trazendo a memória, o que me dá esperança. Na cruz do Calvário, não foi muito mais, ele pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas olha, foi muito mais. Ali ele nos trouxe redenção, ele trouxe cura, ele trouxe libertação, ele trouxe salvação, ele trouxe paz, ele trouxe abundância, ele trouxe sabedoria. E aí? E nós somos cristãos e vivemos de todo jeito. Ele também trouxe para nós uma nova identidade. Eu não sou mais filha da perdição, agora eu sou filha da luz. E eu tenho que crer que em mim habita a luz. Aí tem gente que vive morrendo de medo do diabo, morrendo de medo do que é que ele pode fazer, vive morrendo de medo disso, morrendo de medo daquilo. Oi? Eu tenho que crer no que diz a palavra, e a palavra diz que ele é comigo todos os dias da minha vida. Está escrito que aos anjos ele dá ordem a meu respeito, mas na Bíblia não tem escrito o nome desse anjo, daquele outro anjo, não. Na Bíblia só fala a respeito de Miguel e de Gabriel. E fala do querubim da guarda ungido que caiu, que era Lúcifer e se tornou Satanás. Fora isso, é tudo criação, é tudo, vem de doutrinas criadas por quem? Pelos homens, que diz que se aproxima de Deus, mas não crê que realmente ele existe. Crê que ele existe dentro da sua concepção, dentro do seu próprio entendimento, dentro da sua vontade. Então, muitas vezes as pessoas ficam debatendo, mas é pastora não pode pregar, pastora não tem mulher pastora. Eu não me importo com nada disso, não. O que eu me importo é o que está escrito a meu respeito. E o que está escrito a meu respeito é que eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Está escrito que o meu nome está no livro da vida. Agora tem uma borrachinha santa, viu? Se você não sabe disso, vai lá em Apocalipse capítulo 3 para você ver. Cuide para que seu nome não seja riscado do livro da vida. Né? Então, é necessário que eu creia que ele existe. E quando eu creio que ele existe, está escrito que ele é galardoador, ou seja, ele é presenteador daqueles que o buscam. Presenteador, por quê? Porque a palavra do Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece, o Senhor conhece seu coração, ele conhece o que você tem apresentado, o que você tem desejado, o que você tem precisado, aquilo que você tem reivindicado. Mas você tem crido que ele te ouve? O que você tem apresentado para ele está na palavra dele, ele te prometeu aquilo, porque Deus não faz acepção de pessoas não, viu? Então, tudo que tem na palavra dita que ele faz, que ele fez a um, a outro, ele faz a nós também, porque Deus é Deus do impossível. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que ele existe e ele conhece seu coração. Ele te deu uma medida de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Até agora eu só conversei pela palavra. Eu não falei uma única coisa que realmente vinha de meus pensamentos. É tudo parafraseando o que diz as Escrituras. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que é que você está ouvindo? Que você não pode, que você não tem, que você não consegue? Isso tudo é mentira. Isso tudo é engano. Você tem, você pode, você consegue. Se Jesus Cristo é teu Senhor
e é teu Salvador. Ele é Deus do impossível, Ele opera milagres. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Então, a sua medida de fé precisa crescer, você precisa andar mais alto, você precisa andar acima de todas as lutas, de todas as tempestades. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem situação que não saia do seu caminho, que você não possa enfrentar, que você não possa resolver, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor, Ele tem responsabilidade com a própria palavra dEle. Fé, vou voltar a repetir, não é sentimento. Fé não é, é porque eu sinto. Não, fé é você olhar para o que está escrito e dizer, embora eu esteja sentindo tudo isso, mas eu creio no que está escrito, porque o que está escrito é de Deus, vem de Deus, e o que eu sinto é da minha natureza, que é falha, que é humana, que cede, que peca, que erra, que é inconstante, mas Deus não. Deus é fiel e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há variação, nele não há sombra, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Então, meus amores, no dia que se diz hoje, o Senhor colocou esta palavra no meu coração para eu compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que você vai ouvir e vai ouvir novamente, porque eu sei que no dia de hoje, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Apenas creia, porque a fé que você precisa está dentro de você. E tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, daqui a pouquinho, eu volto. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade, uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó. Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá, te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina
da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Gente, você viu o que aconteceu com a deputada federal? Pois é. Carla Zambelli foge do Brasil após condenação de quê? 10 anos. Gente, pelo amor de Deus. Tem coisa que a gente fica pensando, como foi isso, não é verdade? Porque uma mulher como ela, uma mulher que lá atrás ela foi ativista, foi feminista, foi do movimento de rua, depois se tornou da direita, da extrema direita, aí a mulher se envolve com um hacker e faz a besteira que fez. Olha, tem coisa que eu não entendo. E tá na Itália, né? Acredita-se que tá na Itália. Então já sabe, né? É Brasil, né? Não vai ser presa, né? Não vai. Bom, se for eu digo, mas não acredito muito, não. Nós também temos uma novidade aí
do Ministério das Mulheres, que a nossa paraibana foi deputada por 2 vezes, Estela Bezerra, outra mulher militante, cunhã feminina, teve várias ações em prol das mulheres. Agora, nossa atual secretária, né, nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Sei que Estela tem, sim, uma visão muito abrangente, uma visão muito peculiar, porque ela, enquanto parlamentar, ela fez grandes coisas a favor de muitas causas e a gente espera que ela faça aí um bom trabalho a favor de nós, mulheres. Então, uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Envolvendo mulheres. Mas vamos lá. Eu quero falar para vocês o que a lei da Maria da Penha, ela teve uma alteração, tá bom? Então, eu não vou esmiuçar a lei para você, nem nada, mas o que é que acontece? Nos processos de violência, então, era comum tanto se divulgar o nome da mulher quanto do homem. Porém, se falava sempre, todas as vezes do processo, se falava no nome da mulher, então que a mulher que é a vítima de violência. Então, agora não pode mais estar falando no nome da mulher, tá? Pode-se falar o nome, né, do agressor. Aliás, nome de agressor não era apenas para ser falado. O nome de agressor era para estar em todos os lugares, porque todo mundo precisava conhecer os agressores que tem no seu bairro, na sua cidade, para constranger mesmo, para inibir mesmo, porque esse negócio de bater, maltratar e ficar por isso mesmo, não é assim não é? Nós precisamos realmente saber quem eles são, por quê? Porque quando um homem sai de um relacionamento em que ele é uma pessoa tóxica, um homem que faz da vida daquela mulher um inferno, aí aquela mulher consegue escapar, aí ele vai para outra. Aí só muda o endereço, mas ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, isso tem que acabar para que este ciclo se acabe, feche, encerre, não é verdade? E aí, dentro desse contexto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi Dia dos Namorados, né? No post você tá vendo, assim, Dia dos Namorados chegando. Mas eu peguei ele antes do Dia dos Namorados, tá? Então, Dia dos Namorados passou, mas aqui você está vendo algumas formas de você ficar atenta, de você prestar atenção, tá bom? Aprende a investigar antes de se apaixonar. Principalmente hoje, a gente vivendo aí neste mundo de internet, de tantos golpes, né? Golpes do amor. Então, e as mulheres, e principalmente as mulheres da terceira idade, elas são vítimas de cada golpe. Logo, logo a gente vai começar a falar sobre essas coisas também. Então, você tem aí o Jus Brasil, joga o nome lá e veja os antecedentes dele. Tem o Tribunal de Justiça do estado que ele nasceu. Vai lá, abre lá a aba dos processos, digita o nome dele, vê lá o que é que aparece. Tem no Google, no Google Nome, proclamas, de repente ele é casado e está dizendo que não é. E tem outra coisa, viu? Tudo isso é engano, dá processo. E tem outra coisa, e se ele é casado, mas ele diz, não, mas eu sou separado, mora dentro da mesma casa, isso é conversa, viu, gente? Isso é mais velho do que andar para frente. Essa conversa nunca mudou. Eu não vivo bem com a minha mulher, é porque não sei o quê, mas eu vou me separar, eu vou deixar ela. Olha, se liga, né? E também tem o aplicativo Sinesp Cidadão para consultar mandados de prisão. A gente vê casos de mulheres que estão vivendo com o camarada e nem sabe que ele tem mandato de prisão, ele nem fala, não tem nem a coragem de ser pelo menos sincero. Porque o homem que é homem, ele pode até ter passado por uma situação
mas ele tem que ser sincero. É a escolha a mulher estar com ele ou não, e não simplesmente ela ser enganada, não é? Então a gente precisa ficar esperta nessas coisas. Para quê? Para não estar sofrendo, para não estar passando por cada tipo de situação que é de arrancar os cabelos. E dentro disso, também eu quero dizer uma outra coisa. Você sabia que menor de 16 anos não pode casar? Não pode, nem com autorização dos pais. Então, eu estou trazendo isso, por quê? Porque às vezes as pessoas vão me procurar para poder ver como é que pode fazer. Não pode casar, não pode. Menor de 16 anos, gente, nem de 18 deveria poder, sabe? Porque depois disso é consensual. Meu Deus do céu, as pessoas não sabem muitas vezes nem o que está falando, fazendo, não sabem ainda direito, nem o que quer da vida. Aí quer casar com 16 anos, para 20 se separar, quando tem 20, 22 anos, já está com uma bagagem. Não, vamos estudar, vamos ter aí uma carreira, vamos saber realmente o que a gente quer da vida, depois a gente se casa. Porque casar é bom, ter uma pessoa perto é ótimo, é maravilhoso. Mas quando a gente sabe exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque também eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa. É que nenhum homem vira agressor de uma hora para outra. Então, presta atenção aos sinais. Eles sempre vão dar sinais. Não quero, não gosto, não corto o cabelo, não vai, só vai se você for comigo. É porque eu tenho cuidado. E tem uma infinidade de coisas, sabe? Às vezes brincadeiras desagradáveis. É porque eu tenho humor negro. É porque isso, porque aquilo. Você tem que ficar esperta. São coisas que nós vamos estar pontuando no nosso programa daqui para frente. Quais são estes sinais para que você preste bem atenção? Até se você está num relacionamento com uma pessoa que é narcisista, manipuladora, enfim, porque tem situações terríveis acontecendo. E aí a gente vê muita violência, a gente vê muita morte desnecessária, porque a gente pode ser prudente, a gente pode evitar, não é verdade? E também, sabe quando se separa? Aí tem a questão da guarda. Guarda compartilhada, olha, guarda compartilhada, ela, quando a violência, quando a separação foi por violência doméstica, a guarda não é obrigado a ser compartilhada. A guarda passa a ser unilateral, ou seja, da mãe ou do pai, raramente é do pai, sempre é da mãe, quando há essa questão de violência doméstica. As crianças são a grande vítima quando a gente não observa os sinais, quando a gente não presta atenção, quando a gente não investiga, quando a gente não vai... Olha, eu vou te dizer uma coisa, até se você é uma mulher assim como eu, da terceira idade, e aí vai se envolver com um viúvo, um divorciado, tal, procura saber quem ele é. E se ele é divorciado, veja se ele tem um bom relacionamento com a ex. Se ele tiver um bom relacionamento com a ex, ainda está tudo bem. Mas se não tem, presta atenção. Presta bem atenção. A gente tem que ter cuidado, porque nós estamos vivendo dias terríveis. Então, para fechar com chave aqui de ouro, porque eu achei bem interessante isso, é que achado não é roubado. Ei, achado é crime de apropriação de coisa achada. É crime. Você tem 15 dias para pegar aquilo que você achou e entregar às autoridades na delegacia, enfim, aonde alguém possa divulgar e informar e fazer aquilo chegar até a pessoa, ou você mesmo acha celular, acha carteira. Olha, achado não é roubado, mas é apropriação indébita. E você que gosta de comprar um celular baratinho, tá bom? Celular roubado é crime. Comprar coisa furtada é crime. Então vamos ficar esperto? Você sabe de tudo isso? Você viu tudo isso na lei? Então vamos andar direitinho? Hoje eu falei que sem fé é impossível agradar a Deus. Você diz que tem fé agindo errado?
procedendo de maneira torpe, e aí você vai orar e pedir ao Senhor, me dê, faça isso, eu preciso disso, e aí não tem suas orações respondidas? Por que será? Então, é isso aí. E daqui a pouquinho eu volto com a minha convidada. Até daqui a pouquinho. Gente, vamos falar de coisas boas. Vamos falar da nossa saúde, começando por onde, nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade. Uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá, te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Gente, como eu disse a vocês, hoje eu ia entrevistar uma pessoa incrível. Pois bem, estou aqui com Fabiana Oliveira, nossa vereadora, representante da zona rural, uma mulher, ó, gente, top das galáxias. Boa noite, Fabiana, que bom ter você aqui hoje. Boa noite, pastora, né? É uma alegria imensa poder estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, dizer que estou muito feliz. Gente, quem está feliz sou eu, né? Saber, assim, que Fabiana foi eleita, porque para vocês que estão começando a acompanhar o M de Mulher agora, nós temos aqui algumas lutas para que nós possamos ter mais mulheres em espaço de poder, porque a importância da mulher no espaço de poder é essencial. Então, nós, como veículos de comunicação, nós demos todo o apoio para que as mulheres tivessem destaque durante a campanha. E eu fico muito feliz de Fabiana ter sido eleita, porque não basta ser mulher, tem que falar como mulher, né? E tem que defender mulheres, né, Fabiana? Mesmo, pastora. E assim, e o que é maravilhoso, Fabiana, primeiro eu gostaria que você falasse um pouco para nós, aí para quem está nos assistindo, para quem não te conhece, um pouco lá da nossa zona rural, né, que você tem tanta propriedade em falar. Eu não posso falar da zona rural, mas ela pode. A zona rural, né, o lugar onde nasci e criada, né, sou filha de agricultores, com muito orgulho. Então, assim, a paixão é imensa pela zona rural. Ela é um lugar de pessoas humildes, pessoas verdadeiras, né, simples, né, trabalhadoras e acolhedoras também. Então, por mais que eu tenha propriedade de falar da zona rural, mas quem conhece de perto, né, quem está lá presente, quem tem um contato, também tem essa alegria e satisfação de trazer as maravilhas da zona rural. Fabiana, o que é que te impulsionou a começar, porque muitas vezes é vereadora e muitas vezes pensa que caiu de paraquedas, porque alguns caem de paraquedas na política, né? Mas não foi o caso de Fabiana. A Fabiana tem uma trajetória muito bonita. Parte dessa trajetória eu acompanhei, ela como conselheira do Orçamento Democrático. Mas o que é que te deu
aquele up, assim, para você começar a ser voz da comunidade, porque, como ela diz, é um povo simples, é um povo humilde e é um povo que precisava, né? E assim, e tem muitos desafios ali, muitas dificuldades, não é assim? Pastora, eu acredito que o meu trabalho profissional, né, lidando com famílias, né, lidando com crianças, jovens, né, que foi na área da educação. Então, assim, eu tenho uma trajetória na área da educação, 20 anos servidora pública na educação, e tive muito esse contato, né, com as pessoas, né, com o povo. E em seguida, né, após no meio dessa trajetória, eu tive a oportunidade de representar aquela comunidade e a cidade também, né, que foi sendo conselheira do Orçamento Democrático. Que foi muito importante. E foi muito importante e que, assim, só me fez enxergar, né, que realmente eu estava no caminho certo e que realmente Deus me escolheu para que eu executasse essa missão de representar o povo. E, Fabiana, o que a gente vê, assim, porque eu acho que Deus, isso é meu pensamento, às vezes eu penso isso, Deus, Ele conhece nosso coração, né? Então Ele sabe realmente aqueles que querem fazer a diferença, ser algo mais, porque tem pessoas, como eu disse há pouco, que caem de paraquedas. Mas aqueles que não caem de paraquedas, eles têm uma trajetória de crescimento, de aprendizado. Então, esse aprendizado constante, desde a área da educação, depois o orçamento democrático, foi te levando a se posicionar. A se posicionar. E eu me lembro, nós vamos ver aí na imagem, eu me lembro muito eu não esqueço, viu, gente, porque foi uma das bandeiras enquanto eu estive na gestão como coordenadora da política da mulher, a questão da autonomia financeira para as mulheres, incentivar as mulheres a serem empreendedoras. E eu me lembro que ali nasceu as Delícias da Roça. Isso, verdade, né? Professora. E assim, foi um projeto, né, que nasceu dessa caminhada e da oportunidade que eu também tive de estar junto à Secretaria de Turismo por um período, e abriu, né, essa porta e eu levei para a minha comunidade, né, incentivei algumas mulheres, que no período foram 10 mulheres, né, foram 10 mulheres nesse período, e elas gostaram, vieram participar de formação, de capacitação, né, fornecido pela Secretaria de Turismo, e de repente surgiu essa oportunidade. Tudo começou, né, com a venda de caldinho de macaxeira. Olha que coisa maravilhosa. De macaxeira. A gente começou a vender, trazer para a praça de alimentação, e aí foram conquistando. Aí depois trouxemos outro prato, que foi a galinha de capoeira com macaxeira. Que deliciosa, por sinal. A quenga do coco, que era algo bem, né, diferente, e isso foi encantando os turistas, como também as pessoas da cidade. Hoje ainda existe? Existe, né? Isso. Então, né, há 4 anos que elas estão nessa atividade. Houve algumas mudanças, né, de mulheres, mas estão lá firmes, né? Isso alavancou também o turismo, né? Então, muitas pessoas vendo no Instagram, né, teve a curiosidade, vinham pessoas de fora, de outro estado, e foi muito bom para a economia da cidade, da comunidade, e para a vida dessas mulheres principalmente. E hoje a gente sabe que na zona rural existem restaurantes, existem já pontos que o turista pode visitar, mas partiu de um princípio. O princípio sempre é se importar. Sempre é alguém que se levanta e se importa com o seu local, com a sua causa, com aquilo que está defendendo, de ser voz naquela comunidade. E eu vejo, por isso é que eu sempre defendo, viu, por mais mulheres em espaço de poder, porque nada contra os homens,
Mas mulher é o luxo, né? Sinto muito, tá? Então, a gente vê o teu crescimento. Enquanto conselheira do orçamento, eu também sei que você teve conquistas aqui para o nosso município. Você pleiteou, juntamente com a comunidade, algumas coisas. A Casa de Farinha é uma delas. Isso. Não é isso? E como foi o que já foi efetuado, o que é que está realmente ainda em andamento, o que é que ainda tem para vir? Em relação, né, a atividade como conselheira do Orçamento Democrático, tivemos várias ações, várias demandas, né? É onde a comunidade é ouvida, né? A comunidade ela é ouvida, o povo ele é ouvido no que realmente se precisa, que necessita. E conversando com a comunidade, com a cidade, a gente pontuou algumas demandas, né? Teve a demanda do asfalto, né? Que a comunidade também, juntamente com várias lideranças, mas levou sua voz no plenário para pedir, que isso faz muita diferença. Com né? certeza. O povo pegar o microfone e dizer, eu preciso disso, nós queremos isso. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, houve também, né, a Casa de Farinha, que também ela está ainda em andamento, em processo, mas graças a Deus, né, já foi liberada pelo governo do estado. É só as demandas mesmo burocráticas, para que em breve eu esteja aqui dizendo vamos juntos inaugurar, se Deus quiser, e a gente vai lá cobrir. E também teve a demanda do ginásio, né, da Escola do Estado, que tivemos a parceria também da comunidade. Então, assim, a união de bairros se unir e voltar em prol à necessidade daquela comunidade, daquele bairro. Nunca unificar, vamos votar só em Casa de Farinha, o outro bairro vota. Não. A união foi muito importante, né? Fizemos articulações onde uniu ligações, fizemos grupo onde tinha todas as lideranças de comunidade, de escola, unificou a todos e dizia, ó, as demandas desse plenário, dessa audiência vai ser isso aqui. E nós, toda vez que a gente fazia isso, nós conseguimos chegar no objetivo. Então, assim, a união também, o contato de pessoas que nem sabiam onde era a estiva, vamos dizer assim, da própria cidade. E a gente teve esse contato que uniu, né, que dialogou e voltava na mesma demanda e no mesmo objetivo. Porque não é apenas um olhar para uma localidade, foi para o orçamento democrático, gente, ele visa todo o município. Então, a importância da articulação e da conscientização dos membros da sociedade civil é extremamente importante, como ela disse. Então, se conquistou não só o asfalto, que hoje é realidade, como a quadra também no Colégio do Estado, que também hoje é realidade, como a Casa de Farinha, que está em andamento. E a gente vê o quanto este projeto do orçamento democrático, ele é importante demais, não só aqui para o nosso estado, mas para o seu estado também. Se no seu estado ainda não tem, vai atrás, porque a gente precisa de voz. A gente precisa de pessoas que façam com que gestores desejem o melhor, não é verdade? Procure fazer o que é melhor para a comunidade. E Fabiana, você dentro dessa trajetória da educação e ali na zona rural, teve muitos desafios, não teve? Ali na escola eu me lembro que eu ainda dei palestra na escola. Foi. Então a gente também sabe que há uma resistência, porque quando a gente fala assim, parece que tudo é maravilhoso, é tudo flores, né? Mas não é. Principalmente porque é uma mulher que muitas vezes está à frente, e por mais que que os homens digam não tem obstáculo, não, todo mundo apoia a mulher, ó dedinho. E ainda há resistência da população. É verdade. Né? Porque eu me lembro que quando a gente ia dar palestra sobre violência doméstica, há uma resistência ainda. E na zona rural, hoje não mais, já melhorou muito, mas
parece que as pessoas têm uma dificuldade, não é só na zona rural não, é em todos os lugares. Aqui no município eu percebo isso de uma maneira assim terrível. As pessoas têm uma dificuldade, uma resistência de abraçar o novo, aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas não sabem, e a dificuldade até de abrir o entendimento para querer aprender. Você percebe isso também? Percebo, sim. Até voltando um pouquinho no assunto das mulheres empreendedoras, houve muita resistência, né? Mas foi vencida quando se tem decisão, né, e vontade. E esse desafio não foi diferente no percorrer, né, da minha trajetória escolar, né? Foi um desafio muito grande, foi uma oportunidade de crescimento, vamos dizer assim, de todas as formas, né, profissional, espiritual. Eu dizia, quem não sair de dentro de uma escola formado em psicologia, em professor, supervisor, assistente, conselheiro, né? Tudo, né? Então, assim, se você não sair dali uma pessoa nova, diferente, é sinal de que você não quis realmente se abrir. Porque assim, eu saí da escola Otto Willy uma nova pessoa, né? Desafios, né? Resultados positivos, resultados negativos, que tudo é um aprendizado. Sim. Mas assim, foi algo que contribuiu muito, né, para o meu crescimento. E esses desafios, juntamente com as mães, né, o choro junto com as mães quando era necessário, né, em relação a algumas dificuldades familiares, filhos, né, com as suas, vamos dizer assim, né, dificuldades, problemas, cada um com sua situação, e convencer aquelas mães, né, de realmente a posição a ser tomada, né, como mãe, o papel de mãe, né, o papel de esposa. Era um desafio muito grande, porque a resistência, né, de ter o poder de dar a sua fala, de dar a sua opinião, né, em certas situações, e havia uma resistência muito grande relacionada a isso, que dificultava, né, os problemas serem realmente resolvidos da melhor forma. Mas, graças a Deus, temos também muitos resultados positivos, né, de mães hoje que superaram os desafios junto à sua família, não só na área educação de aprendizado, né, mas na área afetiva, emocional. Então, assim, muito desafio. Essa visão humana, né, essa visão de realmente se importar, né, ela é extremamente importante em qualquer área. Porque não tem como você lidar com o ser humano e ser assim totalmente apático. Não tem como. A gente, principalmente, por isso é que eu digo sempre, a mulher ela tem mais sensibilidade. Por mais, lógico que a gente enquanto profissional não trata tudo com a emoção, trata também com o entendimento, com o racional, mas a gente se envolve mais. Isso. A gente se importa mais. Então, tanto é que nesse evento aí onde nós tivemos, onde vocês viram aí a foto das mulheres ali com essa Delícias da Roça, e tem a foto de Fabiana, vocês viram diante do banner lá da Coordenadoria da Mulher, que no tempo eu estava à frente, porque uma das pautas era justamente o empreendedorismo, porque eu particularmente acredito que muitas questões na classe mais baixa, principalmente, por incrível que pareça, as pessoas acham que não, que na classe mais alta, por causa de dinheiro, se briga. Não, eu acredito que é na classe mais baixa mesmo. Na mais alta é por várias outras coisas, principalmente por questões de ego, de domínio, de narcisismo, de controle. Mas na classe mais baixa é a necessidade. É a necessidade mesmo. Então, o que leva a muitas brigas,
brigas e muitas confusões. Então, a partir do momento que a mulher ela passa a ter a autonomia financeira, ela começa a ter um meio de ganhar dinheiro, de ajudar nas despesas da casa e muitas vezes até tomar a frente das necessidades, porque graças a Deus a mulher tem esse potencial, né, Fabiana, de ser assim. Não é que a gente, eu quero sempre deixar bem claro, não é que nós temos algo contra os homens, não é isso, é que infelizmente nós vemos que a mulher, ela tem um potencial tanto de se tornar profissional e cuidar das coisas da sua casa e ter uma visão mais humana a respeito das situações, e ela acaba meio que carregando. Algumas infelizmente passam até à frente de seus esposos, que não é o que a gente deseja. A gente deseja o equilíbrio sempre, né? A gente acredita que o respeito e o equilíbrio faz toda a diferença. Então, nessa questão de autonomia financeira, Fabiana, ainda lá nas questões, hoje, gente, Fabiana não é mais apenas uma representante da zona rural, ela é uma representante nossa, uma representante das mulheres dentro da Câmara Municipal daqui da cidade de Lucena. Então, o peso, a responsabilidade e o desafio se tornou muito maior. Mas nós vamos para um intervalo muito breve e ela vai me responder aí esse novo tempo e esses novos desafios. A gente volta já. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade, uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Ah, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida
Mas então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Voltamos, não é? Com esta conversa maravilhosa com essa vereadora linda, que eu espero que na sua cidade você tenha aí mulheres como Fabiana dentro da Câmara Municipal, que você tenha acesso, que seja sensível. E se você não tem, vamos trabalhar para ter? Vamos? Então, Fabiana, me conta aí como está sendo aí os seus desafios nesses 6 meses. Não é? Porque assim, todo mundo acha que é fácil, né? Entrou lá dentro, tem a caneta, já pode tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Tem os desafios. Na verdade, é um aprendizado, né? E a gente tem que ter, especialmente, a sabedoria, né? Pedir muito a Deus, que é Ele quem nos concede. E temos que buscar trabalhar em conjunto, né, no diálogo, convivendo ali com os colegas, né, se necessário for, ceder também para que dê oportunidade também a outros projetos, ações que venham atender a população, e a gente vai trabalhando nesse diálogo, vendo o que é de melhor, né, para a cidade, mas que realmente é um grande desafio, né, e é como a senhora falou anteriormente, né, a responsabilidade, o compromisso
né, de cada um. E eu me sinto assim, né? Essa pessoa que abraçou, né, uma tamanha responsabilidade, né, de representar o povo, de representar a mulher, de representar aqueles agricultores, né, lá na zona rural. E é isso. Mas assim, diante de todo esse desafio, vem também as conquistas, né? Alguns são sendo aos poucos realizados, e um deles, né, que apresentei, né, um projeto na Câmara dos Vereadores, e com a graça de Deus foi aprovado. Esse projeto ele vai atender, né, as mulheres empreendedoras. Oh, que maravilha! Ele tem o nome de Estratégia Elas Empreendem. Então, assim, é um projeto que vai focar uma semana, né, de trabalho com essas mulheres. Né? É um projeto que vai disponibilizar ações, capacitações, né, ajuda na saúde, também relacionada à saúde. Então, assim, e a valorização. Elas empreendem. Estratégia. Minha praia, eu amo essas coisas, todo mundo sabe. Então, assim, vai fortalecer aquelas mulheres que já têm uma caminhada, um trabalho, né, efetivo, e vai incentivar, né, aquelas que têm o desejo mesmo, e não tinham a oportunidade, né, a resistência. E através desse projeto, né, que a sugestão dada no projeto é de acontecer no mês de outubro, né, atender essas mulheres uma semana, né, de trabalho, de formação, capacitação, onde elas também vão divulgar o seu trabalho, né, vão ter a oportunidade de apresentar, de expor. E esse projeto ele é a nível de, assim, com apoio de Estado ou apoio municipal? Municipal, né? Parabéns, muito bom. Isso já é uma conquista, né? O Estado, ele acredita que ele já tem um trabalho. Tem o Empreender Mulher, que trabalha em cima disso. Então, a gente pode, que dentro do projeto diz isso, e buscar, né, parcerias que possam implementar, né, e ajudar nessa caminhada de projeto. Com certeza. Fabiana, você enquanto mulher e com essa visão peculiar para as mulheres, não só para a população, mas peculiar mesmo para as mulheres agricultoras, trazer essa autonomia dentro da casa, dentro lá da Câmara Municipal, é bem aceito, é bem acolhido ou tem alguma resistência? Hoje nós temos 4 mulheres lá, não é? Mas eu costumo dizer, sabe, gente, não basta ser mulher, tem que falar a linguagem de mulher, tem que ter visão de mulher, das necessidades, porque muitas mulheres ainda, infelizmente, apesar de estarem em espaços de poder, elas tendem a ter uma visão masculinizada das coisas. E as necessidades das mulheres é muito diferente das dos homens. E a gente não pode passar algumas coisas como se, não, mas é tudo igual. Não, tem suas diferenças, tem suas peculiaridades, não é? E você lá dentro da casa, já é assim, você tem todo esse apoio ou tem alguma resistência? Não. Graças a Deus tenho esse apoio e consigo, né, ter um diálogo com, vamos dizer assim, acho que com a maioria, né, das mulheres que ali representam, para que a gente possa falar a mesma linguagem. Que maravilha. Isso contribui muito. Já temos assim aquele diálogo relacionado ao nosso trabalho, à nossa missão. Muito importante isso, muito importante, porque lá dentro não tem situação nem oposição, tem representantes da população, tem representantes de mulheres, representantes de todos, mas são mulheres, então o espaço de poder é para representar a mulher. É verdade. Né? Representa a todos, é verdade, é para representar a todos.
Mas durante anos a fio, nós mulheres tivemos muitas desvantagens aí. É tempo da gente nivelar, equilibrar essas coisas, né? E, Fabiana, você já pleiteia algumas outras ações, algumas conquistas assim para a cidade, que você comentou comigo aí agora há pouco. Isso. Que você tem uma novidade boa aí também. Pois é, além desse projeto, né, em breve também já estarei colocando na próxima sessão um outro projeto relacionado à educação, né? Não tem como ficar de fora. E assim, a gente vê a dificuldade, né, dessas crianças na questão da aprendizagem, leitura e escrita, principalmente após a pandemia. Sim. E assim, foi muitas tentativas, né? E algumas tentativas ainda, mas assim, é necessário sempre bater na mesma tecla. Tem que ser feito um trabalho à parte. E assim, se não for visto, não for ouvido, não vamos conseguir alcançar um objetivo, um número maior, né, de porcentagem, né, de índice relacionado à educação, à leitura e à aprendizagem. Então, assim, estarei colocando na Câmara um projeto de reforço escolar. Um projeto ótimo. Que vire lei dentro do município, né? Muito importante. Talvez não precisaria, mas é necessário. Às vezes, eu acho tão engraçado, às vezes é necessário leis para garantir coisas óbvias. Infelizmente, tem coisas que são tão óbvias e básicas que não precisaria de lei, mas infelizmente, e ainda tendo lei, ainda não se cumpre. É verdade. Que é outra coisa assim, que eu digo, como assim? Eu estou até para ter uma conversa, vai colocando logo na sua agenda, viu, Sandro Toscano? Eu estou para ter uma conversa com o Sandro, porque ele no tempo criou 2 projetos de lei, e se tornaram leis muito importantes para as mulheres, e uma dentro da questão da educação, e que eu não vejo ser cumprida. E essas coisas me preocupam. Por quê? Porque tem coisas que não precisaria de lei, e se tem lei, por que não se cumpre? É verdade. Né? E tem mais coisa para contar pra gente? Tem sim. Olha aí, olha. Sim. Essa novidade da educação, do reforço escolar, né, em contraturno. Também vou em busca, né, de ações, de projeto, de programas para que venha atender a nossa cidade, né, a minha comunidade e a toda a Lucena. E alguns meses atrás tive o prazer e a alegria de estar presente na Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, e desde já deixo aqui o meu agradecimento, né, pela recepção à secretária Poliana Dutra, né, que nos recepcionou muito bem, né, tem um carisma, e mulher entende mulher, não é isso? Tá vendo? Mulher sempre entende mulher entende mulher. E assim, ela se sensibilizou muito, né, levei demandas, atividades que estamos, vamos dizer assim, necessitando, né, e descobri lá muitos projeto, programa que dá para atender a nossa cidade, né? Que maravilha! O cartão alimentação, né? Como o PAA, como o projeto, o programa Leite. Então, assim, são muitos e muitos, e que em breve, se Deus quiser, teremos novidades, estarei aqui de contando volta, com certeza. Novidades. Com certeza, aqui o espaço seu é garantido. Basta dizer quero falar que você já está aqui comigo. Por quê? Porque eu vejo assim, não basta a gente ter nossas bandeiras, a gente precisa fortalecer as mulheres que estão fazendo. Não basta a gente... Então é assim, eu sou defensora da causa da mulher, do direito da mulher, e eu apoio todas as mulheres que fazem qualquer coisa em prol das mulheres. Né? Uma pastora, não, das mulheres, das crianças. Por quê? Porque os homens
de fato e de verdade, eles já têm todos os direitos garantidos e já vêm nessa caminhada, nessa trajetória de exercer esses direitos de uma forma muito peculiar, de uma forma grandiosa, não desmerecendo de maneira alguma, mas a mulher, ela sempre, então é assim, a mulher, ela sempre ficou em desvantagem, ela sempre, porque os projetos, as coisas, sempre era mais voltado para capacitar os homens, para que o homem se tornasse aquele, realmente o chefe de casa, mantivesse a casa e tal, tal. Só que no meio desse percurso aí alguma coisa se perdeu e aí a gente teve que entrar em campo, né? E a gente teve que entrar em campo para realmente ter, e aí a gente está crescendo, está avançando, porque a diferença é que a gente não para. É verdade. Eu acho que toda mulher é ligada na tomada, não tem pra onde correr, todas nós somos, né? E quando a gente começa a se envolver nas causas, então, e eu vejo assim que o meu papel enquanto comunicadora, enquanto pastora, enquanto uma pessoa que tem a oportunidade de estar à frente das câmeras, que tem a oportunidade de estar perto das pessoas que ocupam espaços de poder, que tem condições de fazer alguma coisa, então por que não? Né? Por que não? Como você disse, Fabiana, a educação, ela mudou você, a escola mudou você, a causa da mulher também me mudou, né? Porque eu, até certo tempo da minha vida, uma coisa é você defender, mas sem se envolver profundamente. Então, na medida que você começa a se envolver profundamente, porque tem isso, gente, não basta ser raso, não. A gente realmente, quando a gente se importa, a gente se envolve profundamente. E quando a gente se envolve profundamente, não tem como a gente ficar de braço cruzado. A gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer. Então, aí a gente vai dando as mãos umas às outras, vai nos fortalecendo, vai se fortalecendo todo o grupo, as coisas vão tomando uma proporção e uma dimensão que, se Deus quiser, a gente torna o mundo um lugar melhor de se viver. Verdade. Né? Um mundo, pelo menos, a gente pode não mudar o mundo todo, mas aonde a gente está, a gente muda, não é? Verdade. E, Fabiana, é assim, eu me alegro muito mesmo de você estar onde você está, crendo que é um novo tempo e que você tem muita coisa ainda pela frente, né? E que você se torne um referencial de mulher na política no nosso município, de uma mulher que realmente se importa com mulheres, que se importa com todos, mas que sempre com esse olhar sensível à causa da mulher. Eu espero ver você assim galgar coisas maiores para nós, para nossa cidade, e no que puder contar comigo, sabe que eu estou à sua disposição. E foi muito bom ter você aqui, muito bom mesmo. Ela, enquanto candidata, se você olhar lá atrás, a gente conversou, mas agora é como vereadora, né? Como vereadora. Então isso quer dizer que também esse ano, daqui para frente, a gente sempre vai estar chamando ela quando tiver os projetos, as coisas para nos atualizar e também para cobrar, né? E também para cobrar, porque é algo que, exatamente, porque a cobrança, aí muitas vezes, não é porque é oposição, é porque não, a cobrança impulsiona. É verdade. A cobrança é o desafio. Enquanto as pessoas estão nessa coisa de ficar calado, as coisas não andam, as coisas só andam quando a gente é desafiado mesmo, quando a gente é empurrado a fazer alguma coisa, né? Então logo a gente vai sentar para conversar. Se Deus quiser. Né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Muito bom ter. Tem mais alguma coisa que quer compartilhar comigo hoje? Não, assim, né? Já que estamos encerrando, eu quero deixar uma frase aqui, né, que diz assim: não é o quanto você faz, mas o quanto amor você coloca no que faz. Então, assim, sou uma pessoa, né, sou cristã, católica, e
tudo que faço, eu peço a Deus a sabedoria, né? Em oração, conversando com Ele, peço a Ele sabedoria, a Nossa Senhora, Mãezinha Santíssima também, para que possa nos conduzir, me conduzir, e todos aqueles daquela casa, né? Então eu deixo essa frase em especial para você, mulher, né? Que é mulher, é mãe, é amiga, né? É esposa, e dizer que todas são capazes, né? Se conta muito quem está em volta, né? Que tem outro ditado que se diz, bem popular, né? Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, assim, é preciso que tenhamos também pessoas em nossa volta, mulheres em nossa volta, que colaborem, que nos ajudem, né? Homens, família, a caminhar, né? E se tem essa dificuldade, procurar ajuda, né? Procurar ajuda, procurar pessoas que possam, né? Ajudar de alguma forma a dar o primeiro passo, né? A avançar e alcançar o objetivo e o sonho. Então, assim, só agradecer. Dizer que estou muito feliz, grata por estar aqui. Eu que agradeço, um privilégio. Vem sendo mais um desafio. Isso. De falar em público. O vereador tem vergonha de falar em público? Eu tenho. Mas estou muito feliz, viu? Por essa oportunidade. Só agradecer a Deus. Sou suspeita de falar da pessoa da pastora Isabel, porque tenho um carinho imenso. Muito obrigada, viu? Amém. Gente, é isso. E eu fico muito feliz porque eu vejo uma jovem que tem muito caminho aí pela frente e eu sei que você vai fazer a diferença. Você já é. E a gente, para fazer a diferença, a gente precisa realmente... O ingrediente fundamental está nessa frase que ela falou, amor. Eu costumo dizer, eu amo tudo que eu faço e tudo que eu faço com amor. Então, gente, na próxima semana a gente vai ter uma conversa muito bacana também aí. Eu quero trazer algo especial para vocês na terça-feira que vem, ou na sexta-feira que vem, confundi o dia, e vai ser bênção do céu. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que na sua cidade tenha aí uma vereadora incrível, como nós temos aqui, tá bom? Beijo!